Fala, meus amigos, nós aqui mais uma vez e o tema de hoje é rescisão indireta. Vamos falar sobre todos os pontos que estão relacionados à rescisão indireta, quando que ela acontece, como que ela é aplicada, enfim, todas as nuances da rescisão indireta, tá bom? Mas antes de mais nada, para a gente não perder o costume, eu vou pedir para você, soca o dedo aí no like, compartilha esse vídeo com aquele colega advogado ou de repente com aquele colega trabalhador, porque também esse vídeo vai servir para pessoas que são trabalhadores, que são empregadores. É sempre importante você saber para que serve, mas esse vídeo na verdade ele é direcionado para você, colega advogado que atua na seara trabalhista ou que de repente tem interesse em começar a atuar, tá bom? A gente vai falar sobre um dos institutos de uma das discussões jurídicas trabalhistas que são muito comuns no dia a dia do advogado trabalhista, que é a rescisão indireta. Então, volto a dizer, soca o dedo no like, compartilha, se inscreve no nosso canal e não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que a gente sobe toda semana aqui no nosso canal. Show de bola? Beleza, vamos lá. Rescisão indireta. O que é a rescisão indireta, meus amigos? Meus amigos, a rescisão indireta, ela é uma das formas de extinção do contrato de trabalho. A gente sabe que a ideia do contrato de trabalho, o contrato de trabalho tem o princípio da continuidade das relações, né, de trabalho, do contrato de trabalho, enfim. Mas existem situações, às vezes por interesse do empregador e às vezes por interesse do empregado também, que muitas vezes é desrespeitado, muitas vezes pela insegurança, pela necessidade. Aí vem a hipossuficiência do trabalhador, que também precisa de certa forma de uma orientação jurídica para poder saber quais são os seus direitos, o que pode ser feito. E a rescisão indireta não é muito incomum chegar clientes aqui no meu escritório ou às vezes até amigos para tirar dúvidas. E o que infelizmente acontece muito? Uma das causas que a gente vai ver daqui a pouquinho de rescisão indireta é o descumprimento do contrato de trabalho. Essa é a mais comum. E o que acontece muito? O trabalhador ele está chateado já com a empresa porque a empresa está atrasando o salário direto, a empresa não recolhe o FGTS dele, a empresa tem férias atrasadas que não concedeu o período gozo das férias e nem o pagamento das férias. Então esse empregado chateado, depois de muitas conversas, de muitas tentativas de ajustar essas pendências financeiras com a empresa sem resolução, o empregado, ao invés dele procurar um advogado e fazer uma consulta antecipadamente, mesmo enquanto ele está trabalhando, o que ele faz? No desespero, na chateação, seja lá o que for, ele faz um pedido de demissão, às vezes até por orientação do próprio empregador. Se você não está querendo, se não está bom para você, vai embora, peça suas contas, porque o que não falta é gente querendo trabalhar. Isso são as coisas mais comuns que, infelizmente, alguns empregadores fazem e os empregados acabam se vendo compelidos, forçados a fazer o pedido de demissão. O que, na verdade, não deveria ser feito se ele conhecesse quais são os direitos dele. O que a lei fala sobre esse assunto? Porque a lei ela vem exatamente para estabelecer um regramento de situações que acontecem de fato. É por isso que nós que trabalhamos com direito temos que constantemente estar estudando, porque situações de fato mudam, então a lei vai mudar para poder acompanhar. Por exemplo, hoje a gente já está tendo legislação para poder normatizar as questões que envolvem essa questão digital, essa questão do trabalho, do teletrabalho, enfim, de tudo que envolve aquilo que é novo, aquilo que está surgindo agora, porque a lei ela se adapta à realidade da sociedade. Então, em qualquer área da vida, em qualquer área da legislação, seja penal, civil, trabalhista, tributária, qualquer outra, ela vai ter sempre atualizações. Por quê? Porque os costumes mudam, a sociedade muda, os comportamentos mudam, então a gente tem essas alterações. E o cidadão comum, muitas vezes, ele não sabe, principalmente o trabalhador. O empregador, por vezes, ele tem ali um ou outro, tem uma assessoria jurídica que pode lhe dizer quando que ele, por exemplo, pode aplicar uma justa causa, em que pese a maioria dos casos de aplicação de justa causa são irregulares, são indevidas e por isso são reformadas na justiça. Então, a rescisão indireta, ela ela tem o mesmo efeito da demissão por justa causa que o empregador aplica no empregado, só que a rescisão indireta ela é aplicada pelo empregado contra o empregador, certo? Então, assim, há quem diga
a quem tem. E na verdade, de certa forma, é que a rescisão indireta ela pode ser aplicada diretamente pelo empregado, sim, pode, porque ela basta a simples comunicação, a ciência, né? Então a indicação é que o empregado ele faça uma carta com a R para poder comunicar ao empregador que ele está rescindindo indiretamente o contrato de trabalho. Alguns usam despedida indireta, o termo despedida indireta, tanto faz, é a mesma coisa. Então a despedida indireta ou a rescisão indireta, que é a mesma coisa, pode ser comunicada pelo empregado ao empregador diretamente. Ele pode fazer uma carta por AR, ele pode fazer um e-mail, mas é sempre bom ele ter um documento que registre, que fique registrado aquela data que aconteceu. Não é aconselhável o WhatsApp, até porque a justiça já tem entendido em alguns casos que o WhatsApp ele pode ser alterado. Então, para não se futuramente não se discutir sobre a validade da comunicação ou não, e por que eu estou dizendo isso? Porque uma das alegações muito comuns dos empregadores quando há um pedido quando há uma reclamação trabalhista, né, um processo em que o pedido trata-se de declaração da rescisão indireta, os empregadores normalmente eles fazem a alegação de que foi um abandono de emprego, que o trabalhador abandonou o emprego a partir de tal dia que por isso deve ser confirmada a demissão por justa causa, ou então ele pode usar qualquer outra coisa lá, alguma outra falta que justifique a aplicação da justa causa para poder retirar a rescisão indireta. Então, como o trabalhador ele não tem muitas vezes uma estratégia, ele não tem conhecimento de lei, ele pode fazer alguma bobagem. Então, o aconselhável é que esse trabalhador ele procure uma consultoria jurídica, procure um advogado para te orientar, converse com ele sobre os fatos, o que está acontecendo. Então hoje até por videoconferência o advogado pode lhe atender e te orientar especificamente no seu caso. Então para você advogado, você precisa estar atento. O cliente chegou no seu escritório, a primeira coisa que você tem que fazer claro, você vai fazer a entrevista inicial e identificando algum dos pontos que está lá no artigo 483 da CLT, é esse artigo que fala sobre a rescisão indireta em suas alíneas. Então você identificando que pode ser aplicado o artigo 483 em uma das alíneas ali, a empresa, o ato da empresa, ele se enquadra em um daquelas alíneas da linha do artigo 483, então você já pode orientar o trabalhador. A lei vai dizer até que o trabalhador ele pode comunicar e suspender a prestação de serviço em alguns casos. Tá certo? O que é meio que relativo, porque se você fala de rescisão indireta, eu entendo que qualquer dos casos, uma vez confirmado, o empregado ele pode comunicar à empresa que não vai mais trabalhar, se for o desejo dele, a partir daquele dia. Então, uma vez declarada a rescisão indireta, reconhecida pela justiça, a rescisão vai ser paga até a data em que o trabalhador ficou. Então é meio dúbio, porque a gente vai ver aqui que no parágrafo 3º do artigo 483, ele dá a possibilidade do trabalhador suspender a prestação do serviço até final decisão, em 2 casos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que eu entendo, particularmente, esse aqui é o meu entendimento, que uma vez declarada a rescisão indireta, pouco importa se ele continua trabalhando ou se ele deixou de trabalhar em algum período, porque a lesão, os atos continuaram pelo empregador. Então, eu acho que isso por si só justifica a comunicação e a suspensão do trabalho, em qualquer dos casos do artigo 483. É o que eu defendo. Mas o que a lei diz é que apenas em 2, pelo menos é o que ela aponta, né? Não vamos dizer aqui que é um rol taxativo no caso desses 2 casos apenas, mas é o que a lei aponta, são esses 2 casos. Tá certo? Então, assim, o momento da rescisão indireta também ele deve ser como a justa causa, ele deve ser aplicado imediatamente. Cometeu o ato, deixou de pagar o salário, atrasou por mais de 30 dias, está devendo férias há muito tempo, pode ser aplicado. Isso, porém, é relativizado pela própria jurisprudência, pela justiça já tem entendido. Por quê? Por conta do princípio da continuidade do contrato de trabalho, né? Porque há uma necessidade do trabalhador, ele precisa do salário para sobreviver. Então ele continua trabalhando, ainda que o empregador tenha cometido o ato e ele não fez o trabalhador não fez a aplicação contra o empregador da rescisão indireta, ele não comunicou imediatamente, exatamente porque ele tem necessidade.
E um outro princípio é a questão relacionada à hipossuficiência do trabalhador, que está, de certa forma, intrinsecamente ligado. A melhor forma para se aplicar a rescisão indireta do trabalhador é que ele procure um advogado, que ele peça orientação ideal, para que o advogado possa dizer para ele como que vai ser feito o procedimento, ou se ele já pode, a partir daquele momento, comunicar, ensinar para ele a forma da comunicação, como vai ser feita, certo? E ajuizar a ação para que a justiça declare, né, como uma forma de ratificar a decisão do empregado, ratificar, confirmar de que realmente aquele caso se trata de uma rescisão indireta. Eu falei há pouco tempo que a rescisão indireta, há quem diga que o simples fato do empregado aplicar a rescisão indireta no empregador com um comunicado, com um simples comunicado, já faz válida a rescisão indireta. Eu digo que sim, mas em parte. Por quê? Porque os efeitos eles não se produzem imediatamente, só um deles pode se produzir, que é a suspensão do contrato de trabalho. Esse sim pode ser decidido pelo empregado, diferentemente da justa causa. Na justa causa, o empregador ele aplica a justa causa e os efeitos, de certa forma, ele já produz, porque o empregador ele vai pagar somente as verbas que o trabalhador tem direito, que a gente sabe não são todas. Na rescisão indireta, não existe a possibilidade do trabalhador dizer assim, exatamente pela hipossuficiência, dizer assim, ó, eu estou aplicando hoje aqui uma justa causa, o trabalho está sendo prestado até hoje, certo? Isso por quê? Porque o empregador não vai dizer, ah, tá bom, tudo bem, troféu legalzinho para você e eu vou te pagar todas as suas verbas rescisórias exatamente porque você está me aplicando a rescisão indireta. Então o empregador não vai fazer isso. Então, para que os seus efeitos eles possam surtir na sua completude, por assim dizer, o trabalhador não tem jeito. Ele vai ter que ajuizar uma reclamação na Justiça do Trabalho para que o juiz, por meio de uma sentença, declare a rescisão indireta, ratifique a rescisão indireta, uma vez identificado que está ali enquadrado no artigo 483. Beleza? E quais são as verbas que o trabalhador tem direito com a rescisão indireta? Uma vez ratificada pela Justiça por meio de sentença a rescisão indireta, o trabalhador ele vai ter direito a todas as verbas trabalhistas, tá? Inclusive o aviso prévio, inclusive o período de garantia empregatícia, se for o caso. Por exemplo, eu tenho um caso aqui de uma empregada em que a empresa ela se enquadrava, nesse caso, porque não estava pagando salário há vários meses, pagava salário menor, enfim, não recolhia FGTS corretamente. Então nós fizemos o pedido. E o que acontece? Essa trabalhadora ela ficou gestante no decorrer do período. Quando ela ficou gestante, a empresa deixou de dar o gozo de férias dela e de pagar o 13º. Então naquele mês, na verdade, ela tinha ficado por decisão dela, que ela disse que precisava do trabalho, ou pouco ou muito estava servindo para ela. Né, ela estava gestante, mas quando chegou naquele momento, no final do ano, que não pagou o 13º e tal, ela me ligou, doutor, e aí o que eu faço? A empresa não me pagou, não me deu minhas férias e nem pagou meu 13º. Eu digo, ó, você pode suspender a prestação do serviço hoje, e nós enviamos uma carta comunicando à empresa que a prestação do serviço foi até a data de hoje. Nós já tínhamos feito a propositura da ação, tinha acho que 2 meses, 1 mês e meio, a audiência já tinha sido designada, mas a empresa não tinha sido comunicada ainda. O que foi que eu fiz? Eu comuniquei a empresa da prestação de serviço até aquela data e comuniquei também do processo. Já informei que havia um processo, se a empresa quisesse já acessar, né? Porque aí ela poderia se dar por citada nos autos se quisesse. Enfim, então ela estava no período da garantia gravídica, né? No período de garantia da grávida. Quando nós fizemos o pedido, ela devia estar, eu acho, com 2 meses de gestação. Então ela tinha aí ainda o período, até depois da gestação, um período de 5 meses de garantia, que é o que a lei dá. Então nós fizemos o pedido do pagamento de todas as verbas, o período ainda dessa garantia, tá? Da gestante, já que a gente fez um pedido de rescisão direta, ela tem direito a todas as verbas, então pedimos o período, esse período de garantia e pedimos ainda o acréscimo do aviso prévio que vem depois desse período de garantia. Com a projeção do aviso prévio. Então o trabalhador ele tem direito a todas as verbas que ele teria se ele fosse despedido sem justa causa, uma vez confirmada na Justiça do Trabalho por sentença, como eu disse.
tá? Então, essa introdução inicial, eu vou aqui agora abrir os artigos de lei para a gente ir discutindo sobre ele. E se você tiver alguma dúvida, eu peço que você coloque aqui embaixo nos comentários, diga se ficou faltando alguma coisa. De repente, futuramente, a gente grava um novo vídeo falando sobre esse assunto, esclarecendo de repente a sua dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Beleza. O artigo 483, ele vai dizer o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Aí vem a linha A. Forem exigidos esforços superiores às suas forças, defesos por lei, serviços, né? Forem exigidos serviços superiores a esforços, serviços superiores às suas forças, serviços defesos por lei, ou seja, proibidos por lei, serviços contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato de trabalho. Então ele nos dá aqui 4 pontos, tá? Exigir serviços superiores à força do trabalhador, defesos por lei, contrários aos bons costumes e alheios ao contrato de trabalho. Então, superiores à força do trabalhador, a gente tem que fazer a leitura e compreender no seguinte sentido: esses superiores à força não precisa ser tão somente a questão física do trabalhador, como diz lá, por exemplo, no artigo 390, que vai dizer que o trabalho da mulher, a mulher não pode fazer serviço que ela tenha que carregar peso acima de 20 quilos se o trabalho for contínuo, ou então 25 quilos se for um trabalho ocasional, esporádico, ela não pode carregar um peso acima de 25 quilos. Né? Então seria incomum o cara colocar uma mulher para carregar um saco de cimento, ainda que ocasionalmente um saco de cimento. Então, nesse caso, ela poderia rescindir um contrato de trabalho. Vamos dizer que essa trabalhadora ela foi contratada para trabalhar num depósito de material de construção e ela fica conferindo as cargas, mas o empregador pede para ela, inclusive, nesse caso, caberia até um outro tópico aqui, que fala sobre a questão que seria relacionada ao desvio do contrato de trabalho. É o que não está no contrato de trabalho. Ela, por exemplo, trabalha conferindo carga e ele manda ela carregar um saco de cimento, ou ainda que seja entregando material no depósito, ela está ali entregando tipo uma torneira, uma outra coisa, mas o empregador, quando tem saco de cimento, manda ela carregar e colocar em cima do caminhão. Ainda que esporadicamente, ocasionalmente, ela pode, no exato momento, rescindir indiretamente o contrato de trabalho. Tá? Porque está indo além das forças dela, inclusive por lei. Porque o artigo 390 da CLT vai dizer lá que no caso de acima de 20 quilos, se o trabalho é contínuo, se todos os dias ela tem que pegar um saco de cimento, tá? Então ela pode rescindir o contrato de trabalho. E 25 quilos, se for um saco de cimento, pode ser até esporádico nesse caso. Se fosse qualquer coisa acima de 20 quilos, porque um saco de cimento tem 50 quilos. Qualquer outra coisa acima de 20 quilos, ela pode rescindir se for contínuo. A mesma coisa o menor. Né? A mesma coisa, está lá no artigo 405, parágrafo 5 da CLT, vai dizer que o menor ele se enquadra no mesmo aspecto da mulher. Já o homem, artigo 198 da CLT, vai dizer que o homem não pode carregar nenhum material acima de 60 quilos individualmente, é o peso máximo que o trabalhador, homem, pode carregar. Então, se está sendo exigido material, olha lá, viu? Nem todo homem consegue carregar 60 quilos. Tem que se observar, inclusive, nesse caso, a razoabilidade, a proporcionalidade, o tamanho, a estatura física desse trabalhador. Porque, às vezes, o cara é um cara raquítico, não está acostumado a pegar peso, ele não vai conseguir. Então, se exigir, se ficar, ainda que seja por perícia, né? Se precisar de uma perícia para identificar isso, que seja o caso, se ficar identificado que está exigindo além das forças dele, ele pode rescindir indiretamente. Defesa por lei, pedir algo que é proibido por lei, né? Pedir para o trabalhador, de repente, sei lá, vender drogas, né? Nunca se sabe, tudo é possível. Às vezes já tive lugares que o empresário mandava levar uma carga que de certa forma era proibido transitar pelas rodovias. Então, se a polícia pega e o empregado vai preso, por exemplo, então ele pode imediatamente dizer assim: não, isso aí eu não vou levar e eu estou rescindindo o contrato indiretamente, certo? Contrário aos bons costumes e alheios ao contrato de trabalho, né? É aquele caso de ela foi contratada ali para estar na recepção vendendo material e ele está mandando a trabalhadora ir pegar saco de cimento para entregar. Então é alheio ao contrato de trabalho. Ela não foi contratada para fazer essa função. Essa função é de um ajudante, certo? Então é alheio ao contrato dela, ao contrato de trabalho dela, certo? A linha B vai dizer o seguinte: também é caso de rescisão indireta
Se o trabalhador for tratado pelo empregador por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, tá? São aqueles casos, por exemplo, de discriminação que acontece às vezes numa empresa. O empregador ou um superior hierárquico começa a implicar com o trabalhador e tipo assim, tudo que é serviço pesado, tudo que é serviço ruim, bota esse trabalhador. Todo mundo consegue notar isso, ele tem testemunho, porque ele vai precisar provar. Então ele precisa de testemunha para comprovar que existem outros serviços e que outros trabalhadores que têm o mesmo cargo, a mesma função, tem trabalhos mais leves e ele é sempre colocado nos piores trabalhos para executar. Isso é o que? Discriminação no ambiente de trabalho. Então o trabalhador ele pode rescindir o contrato. Então punições desarrazoadas, desproporcionais. Um trabalhador comete um ato, uma falha. Quando esse trabalhador comete a mesma falha, então ele é suspenso 8 dias. O outro trabalhador não teve nada, apenas uma advertência verbal. Então tem que se analisar isso. Então, para poder enquadrar nesse caso, mas tipo assim, sempre tá ligado que o ônus da prova é do trabalhador. Então você, advogado, para poder fundamentar nesse sentido, não é qualquer caso, porque às vezes o trabalhador ele acha que se você fala isso para ele, ele acha que qualquer caso ele pode chegar e rescindir indiretamente, e não é bem assim qualquer coisa. Tem que ser muito bem fundamentado isso aqui. Tem que ser provado, enfim, ele tem que saber que ele precisa de provas, documental, prova testemunhal, enfim. A linha C é caso de rescisão indireta também, quando o trabalho faz com que o empregado corra perigo manifesto ou mal considerável. Por exemplo, seria o caso aí, vamos dizer aqui, do empregador exigir serviços que coloquem a vida ou a segurança, a saúde do trabalhador em risco. Por exemplo, ele não entregar EPI. Vamos supor, o trabalhador ele trabalha como pintor de prédio e está lá no andaime, só que o empregador ele não dá cinto de segurança. Ele não dá os EPIs adequados para poder evitar um problema de saúde, uma doença ocupacional, um acidente de trabalho. O empregado, então, ele tem total de direito de rescindir o contrato. Pense o seguinte, se é reiterado, é claro, o empregado ele pode até se recusar a fazer o trabalho, vamos supor, um trabalho que é em altura, tá? Se ele é um pedreiro, ele faz lá, está fazendo reboco de uma obra, de uma parede. E aí o empregador não dá cinto de segurança, ele pode se negar a fazer o trabalho. E se o empregador insistir, ou se for reiterado, ele pode rescindir o contrato, certo? Informando que está colocando a vida dele em risco, é perigo manifesto, é mal considerável a vida do trabalhador. Se a empresa não faz uma análise técnica antecipada de um ambiente de trabalho, por exemplo, eu tive um caso de um trabalhador, nesse caso infelizmente veio até a óbito. O trabalhador ele era operador daquela máquina escavadeira pesada e ele trabalhava num lugar de minas. E aí muitas pedras e tal, uma pedra gigante caiu bem em cima da cabine da máquina onde ele estava. Infelizmente ele veio a óbito. Então isso acontece por quê? Porque não houve uma análise prévia. Então o trabalhador, se ele tivesse identificado esse risco, ele teria total de liberdade de se negar e até de rescindir o contrato indiretamente. É claro, ele ia precisar provar. Então essa prova não é uma prova fácil, entende? Ele teria que de repente fazer um documento, pedir que o empregador assinasse o documento, apesar de que a vida dele está em risco. Então ele pode se negar a trabalhar, sabe? Dizer que não tem uma análise técnica antecipada e pedir, o empregador não quiser assinar, pedir para outros colegas assinarem, comprovando que ele trouxe o documento. Então assim, é algo complicado que o trabalhador ele não tem expertise, ele não tem habilidade para fazer isso. Ele precisaria, é claro, de um auxílio, de uma orientação jurídica nesse caso, né? Até porque a vida dele estava em risco, porque se esse trabalhador ele soubesse que aquilo poderia acontecer, certamente ele não estaria lá fazendo aquele serviço. Porque por conta disso, ele acabou vindo a óbito, aí fica uma família, uma criança sem pai, uma esposa sem marido, uma mãe sem filho, enfim. O acidente de trabalho é ruim para todo mundo. Então, nessas questões que envolvem risco, eu acho que o trabalhador ele precisa ser alertado. Eu acho que a empresa em si, tá? Se você está vendo esse vídeo e você é empresário, eu acho que o empresário ele deve inclusive dar treinamento, tá? Contratar aí uma assessoria jurídica para dar treinamento aos seus empregados, principalmente nesse trabalho de risco, construção civil, esse trabalho de mina e tal. Orientação ao empregado, para quê?
para que ele possa ter uma palestra mensal com o segurança do trabalho, com o engenheiro do trabalho, com um advogado, certo? Especialista na área trabalhista, para que ele possa ter autonomia e dizer, olha, esse serviço eu não vou fazer por conta disso, e dizer ele tem um documento, para que ele pudesse fundamentar por que ele não ia fazer aquele serviço. Um documento que ficasse com a empresa e ele com a cópia desse documento, certo? E aí a empresa tem que se obrigar a fazer uma análise técnica antecipada para que o trabalhador pudesse trabalhar com segurança. Então é por isso que as ações em que o pedido é de indenização por dano material e moral por conta de acidente de trabalho, elas são altas, porque é a obrigação do empregador fazer essa análise e não colocar os seus empregados a correr perigo manifesto, mal considerável no ambiente de trabalho. É ruim para todo mundo, é ruim para o empregador que tem que pagar, acidente de trabalho é terrível, é ruim para a família que perde aquela pessoa, enfim, é ruim para a sociedade, é ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. A linha D, caso de rescisão indireta também, o empregador não cumprir com as obrigações do contrato. Essa aqui é a mais comum, é a mais corriqueira na Justiça do Trabalho. É o caso que mais acontece. E isso se daria como? No caso de desrespeito do empregador ao que está no contrato. Ele deixa de pagar salário, o que está no contrato, na lei, nas normas coletivas, na Constituição Federal. Constituição Federal, sim. Os direitos fundamentais do trabalhador, os direitos sociais. Artigo 7º, está lá essas linhas lá. Né? Ter direito a férias, se ele não concede férias. Porque, por exemplo, o gozo das férias não é só uma questão para o trabalhador descansar e porque o empregador tem que ser bonzinho. É uma questão de saúde do trabalhador. O trabalhador ele precisa de um momento para poder refrescar a mente, de poder ter uma vida social, assim como o intervalo interjornada, que é aquele intervalo do final de uma jornada para o início de outra jornada, é no mínimo de 11 horas. Né? Então, se o trabalhador está sempre desrespeitando a intrajornada, que é o horário de para descanso e almoço, sabe? São direitos do trabalhador que devem ser respeitados. Entende? Então, assim, esse é o mais comum. E quando é que isso acontece muito? Esses outros casos, o trabalhador até passa. Horário para descanso e almoço até passa. Ele está ali, está recebendo salário dele, está com o emprego garantido. Apesar de que ele pode reclamar na Justiça do Trabalho, tá? Para receber essas verbas futuramente, depois de sua despedida, sem justa causa, enfim. Mas o mais comum é atraso de salário, porque o trabalhador... É complicado, o trabalhador ele precisa do salário para sobreviver, para pagar suas contas em dia, se programar, ele precisa se programar para pagar suas contas, né? Então, se o empregador todo mês atrasa salário, é complicado. Então, ele pode rescindir o contrato nesse caso, indiretamente, tá certo? Ausência de concessão de férias, atraso de 13º, tá? Então, tudo isso, e eu digo assim, essa linha D, ela é uma ofensa não só assim ao direito do trabalhador, mas a pior para mim, que é os direitos fundamentais do trabalhador, que está lá na Constituição, certo? Na Constituição, se nós abrirmos a Constituição, nós vamos ver lá quais são os direitos básicos, ou seja, o que é fundamental. O direito fundamental do trabalhador é aquilo que é básico. Então é aquilo que não pode faltar. Então lá vai dizer que deve ser respeitado o direito às férias, o pagamento de salário família, certo? O 13º, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Por exemplo, o vendedor, o cara trabalha só recebendo comissão, então ele não pode, no mês que ele não bater uma meta, receber abaixo do salário. Então, dentre outras coisas que está lá na Constituição Federal, que depois você pode dar uma olhada, e que fundamenta aí o pedido de rescisão indireta na reclamação trabalhista. A linha E, praticar o empregador seus prepostos contra ele, o trabalhador no caso, né, ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. Então, aí está muito ligado com a questão que envolve até um lado penal, né? Que, por exemplo, são os casos que a gente poderia citar aqui de calúnia, injúria, difamação, tá? Que são atos, eles são distintos, mas que uma vez cometido, ele justifica. Por exemplo, o que é a calúnia? A calúnia está lá no artigo 138 do Código Penal. Então, a calúnia é você imputar alguém, ato que você não sabe que essa pessoa cometeu, um ato que é considerado crime, certo? Então, você imputou falsamente
um ato que é considerado crime. Nesse caso de calúnia, o trabalhador se encaixa aí na linha E da CLT. Imputou crime. O cara chega e diz assim: ah, seu traficantezinho, você é um traficantezinho, então a família. Você é filho de um traficante, um superior hierárquico, numa discussão acalorada, diz: eu sei que você é traficante, você fica traficando ali em tal lugar. Eu sei que foi você que roubou fulano de tal, você é estelionatário. Então, assim, é calúnia. Se for o empregador superior hierárquico, preposto da empresa, que está falando isso, o empregado ele pode rescindir o contrato indiretamente. A difamação. O que é difamação? A difamação é algo que vai... não sou criminalista, né, gente? Mas a gente vai vagueando aí. A difamação, ela está muito ligada a algo que vai contra a honra mesmo da pessoa, contra a boa fama da pessoa. Mas não é um ato que é crime. Seria o caso, por exemplo, de um superior hierárquico, um empregador está chamando direto o empregado de vagabundo. Ô, seu vagabundo, vem cá. Ou, de repente, está chamando uma empregada, por exemplo, com palavras de baixo calão, sabe? Por exemplo, uma palavra que é muito comum. Ô, piriguete, por exemplo. Uma empregadora fala isso com uma trabalhadora, tá? É uma difamação. É uma difamação. Então, nesse caso, ela pode rescindir diretamente. Ou, por fim, o caso de injúria. Artigo 140, eles estão lá, 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, o que acontece? No caso desse, a injúria, ela está muito ligada a questões raciais, a questão de religião, a questão de orientação sexual. Então, a pessoa usar de um termo, por exemplo, falar lá um termo com relação à cor da pessoa. Eu não vou falar aqui porque a gente sabe o que pode ser, mas ultimamente está tão complicado que às vezes, futuramente, a pessoa pega um vídeo desse e corta e diz assim que eu cometi um ato de racismo. E eu estou explicando uma situação. Então, assim, pega um ato de uma orientação sexual e fica usando aquilo para poder, de certa forma, diminuir, aviltar, vilipendiar o trabalhador, tá? Isso não pode. É muito comum aqui na Bahia, existe as pessoas usam muito a questão "tô injuriado". Tô injuriado no sentido de estou chateado. Estou chateado com fulano. O cara diz: rapaz, eu tô injuriado com fulano. O dito popular aqui na Bahia. É uma das linguagens. Não sei se aí onde você está, você que está assistindo, já ouviu falar nisso. Mas eu tô injuriado com fulano. Então, para resumir isso seria mais ou menos... Então, está injuriado, ou seja, com uma ofensa, com um ato que fulano fez para si. Então, para resumir, para ficar claro... Tá, você deve ter visto aqui, a gente está gravando esse vídeo aqui com poucos dias de que aconteceu aí o caso do ator Will Smith e o Chris Rock, né? Que ele fez uma piada lá, infelizmente ali, uma piada que de certa forma ali ofendia a esposa do Will Smith. O Will Smith foi lá e deu um tabefe no rosto do outro ator. Então o que acontece? Isso aqui explica exatamente o que é injúria. O Will Smith estava injuriado com o que o ator fez e foi lá e sentou a mão. Então, é mais ou menos isso a injúria. Então, na injúria, também cabe aí uma questão de deficiência física, então, entende? Então, nesse caso aí, pode também incidir a rescisão indireta, enquadrando aí na linha E, tá? Ato lesivo à honra e a boa fama do trabalhador. A linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, salvo legítima defesa. No caso do empregador, vai lá e agride o trabalhador ou o preposto, alguém, né, algum funcionário da empresa vai lá e agride o trabalhador. Então, é um preposto da empresa, alguém que está ali, né, de certa forma responsável, ele pode rescindir indiretamente o contrato de trabalho. A linha G, o empregador reduziu seu trabalho
sendo este por peça ou por tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância salarial. Isso aqui é uma das coisas que acontece e muito. O empregador ou um chefe imediato tá ali, tá com raiva daquele trabalhador, e aí ele ganha por peça, ele ganha por comissão, e aí pega ele, por exemplo, ele ganha por comissão, pega ele, tira de uma área que ele já trabalhava há muito tempo, que ele sabe fazer, e bota ele exatamente no lugar em que ele vai ter uma redução salarial. Isso de forma a afetar, com a intenção de afetar o salário dele, de diminuir o salário desse trabalhador, ou então por peça ou por tarefa, né? Que ele ganha no volume daquilo que ele faz. Quando ele cumpre aquela quantidade de peças de tarefa, ele vai ganhar um salário maior. Então coloca ele de forma em um local de trabalho em que isso possa, de certa forma, impedir dele conseguir o limite que ele conseguia mensalmente. É uma outra questão que também vai depender de prova. Claro, se o trabalhador ele tiver certeza, é o que eu digo, se ele tem certeza, se ele tem provas plausíveis, tá? Ele pode imediatamente. A gente vai ver que no parágrafo 3º vai dizer que lá na linha D, que é aquele caso de descumprimento de contrato de trabalho, e na linha G, que é a questão quando o empregador faz um ato para reduzir substancialmente o salário do empregado, ele pode imediatamente suspender a prestação do serviço. Mas eu entendo que em todos os outros, uma vez que tenha prova suficiente, aí tem que ter muito cuidado na análise. Você, colega advogado, tem que fazer uma análise muito cuidadosa para também não orientar o trabalhador, suspender o trabalho, a não ser que ele já diga: ó, eu não quero mais ficar, independente do resultado, tá? Se ele não quiser mais ficar, você diz: ó, as alíneas que a lei dá autorização ao trabalhador suspender é isso aqui, são esses dois fatos: descumprimento do contrato de trabalho e, no caso da diminuição do trabalho, quando ele ganha por peça, por tarefa, ou analogicamente a gente pode entender também por comissão. Então esses dois casos, fora esses dois casos, você, advogado, o ideal é que você não oriente, mas você pode esclarecer para ele, porque às vezes o trabalhador já está ali de um jeito que ele não aguenta mais ficar na empresa. Você esclarece para ele dos riscos do processo e diz que aí fica a critério dele. Mais uma vez confirmada lá, ele vai receber todas as verbas, independente dele ter saído antes ou deixar para sair depois da sentença, tá bom? Beleza, aí nós vamos para o parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. O que é isso? Quando ele vai cumprir uma obrigação legal, ele vai cumprir, por exemplo, serviço militar, ele vai, por exemplo, atuar no tribunal do júri. Então aí está justificado, é uma obrigação legal e que se justifica. Mas nesse caso, em ambos os casos, ele tem que justificar a incompatibilidade do serviço legal com a prestação do serviço para a empresa. Se há incompatibilidade comprovada, aí ele pode sim pedir a rescisão indireta e ele vai receber todas as verbas, tá? Prestação de obrigações legais, que são isso aqui. Então ele recebe. Por que faz isso? Para ele receber todas as verbas dele. Ele foi convocado para o serviço militar e ele vai precisar sair porque não é compatível o serviço, não dá para fazer um e outro. Então o empregador vai ter que pagar todas as verbas dele ou atuar no tribunal do júri. Beleza? Aí vem, por exemplo, uma pergunta: e se esse trabalhador ele vai cumprir uma obrigação legal por decisão dele, como, por exemplo, ele vai se candidatar a um cargo público, para vereador, prefeito, governador, deputado, presidente. E aí, esse empregado, eu entendo que aí ele pode, e assim, eu vou com a parte da jurisprudência que entende que aí ele tem duas opções, tá? A primeira delas é o contrato ficar suspenso, porque o mandato eletivo, ele tem prazo, né? A maioria dele de 4 anos, ressalvado de senador, que é de 8. Então, de 4 anos, ele pode pedir para suspender o contrato de trabalho e ficar suspenso, aí a empresa fica desobrigada de fazer recolhimentos e tal, previdenciário, enquanto ele está prestando um serviço público, né? Na condição de um funcionário eleito pelo povo, ou ele pode pedir a rescisão direta uma vez eleito, beleza? Aí ele tem duas opções nesse caso. Eu fico com a parte que entende dessa forma. Parágrafo 2º. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Então, para empresa individual, empresa, por exemplo, a Eireli, em que ou então empregado de pessoa física, morreu o empregador, ele não tem obrigação. Por exemplo, o cara ele é empregado de empregador doméstico.
o empregador morreu, aí ficou o filho, mas ele pode simplesmente rescindir o contrato, porque o empregador que está lá, que assinou a carteira dele, era o pai, era a mãe. Ele não quer trabalhar para o filho, então ele pode rescindir indiretamente o contrato e receber as suas verbas, certo? Nas hipóteses, daí vem, né, o parágrafo 3º, nas hipóteses da linha D e G, que são esses casos, né, que eu acabei de falar, o não cumprimento do empregador do contrato, das obrigações do contrato de trabalho, pagamento em dia de salário, recolhimento de FGTS, pagamento e concessão, período de férias, enfim, esse descumprimento do contrato de trabalho tem que ser analisado porque ele é algo muito mais amplo, porque assim, a lei não foi específica em dizer o que é o descumprimento do contrato de trabalho. Então, às vezes, você vai ter que analisar o contrato em específico, a prestação de serviço em específico daquele trabalhador, para ver se você consegue encaixar o que foi descumprido numa norma coletiva, na legislação trabalhista, na Constituição Federal, entende? Ou num acordo coletivo, ou até no contrato de trabalho. A empresa diz que vai fazer uma coisa no contrato de trabalho, está lá, só que ela faz outra. Então, analisado isso, você pode encaixar aí no descumprimento do contrato de trabalho e ele pode suspender imediatamente o serviço, como diz o parágrafo 3º, tá? Porque no parágrafo 3º, deixa eu ler todo, né? Diz: o empregado, na linha D e G, né? Nas hipóteses da linha D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não até final decisão do processo. Então é decisão do empregado, é facultado ao empregado. E a outra opção, além dessa do não cumprimento do contrato de trabalho, das obrigações do contrato de trabalho, é a linha G, que diz o caso do empregador reduzir o trabalho do empregado, aquele que trabalha por peça, por tarefa, e eu acrescento aí que trabalha ganhando somente por comissão. Valeu, gente? Então esse aí é o tema rescisão indireta. Eu espero que tenha sido bom para você. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no nosso canal e de compartilhar com os amigos se esse conteúdo, de certa forma, ele foi bom para você, tá bom? Um forte abraço. Deixa eu fazer um último adendo aqui, antes da gente encerrar, que é relacionado à multa do 477, multa do 467. Durante muito tempo foi entendido pela jurisprudência até que não era cabível, porque existia aí a hoje cancelada OJ, que eu peguei aqui no celular agora, OJ 351 da SDI 1 do TST, que dizia lá o seguinte, que a multa do 477, as verbas rescisórias reconhecidas em juízo, é incabível no caso da multa quando houver fundada controvérsia quanto à existência da obrigação ou cujo inadimplemento gerou multa. Então, os juízes decidiam muito no sentido de que o pedido de rescisão indireta era ainda em controvérsia, estava discutindo se ele era válido ou não, então não cabia a rescisão indireta. Como essa OJ ela foi cancelada, muitos juízes entendem que ela é devida. Ao meu ver, eu entendo que, independente de qualquer coisa, uma vez confirmada a rescisão indireta, eu entendo que deve ser cabível, né? Então, assim, o 477 hoje já é interpretado de uma forma que é cabível, exatamente pelo cancelamento da OJ 351, da SDI1 do TST. Mas a multa do 467, que é aquela multa que diz que as verbas em controvérsia devem ser pagas no primeiro encontro, na primeira audiência, na justiça, os juízes entendem ainda que não, porque as verbas ainda são controversas no primeiro encontro da justiça. Eu entendo que, tipo assim, eu acho que cabe até uma tese até para os colegas sustentarem de que o empregador, ele deu causa, se está enquadrado lá em um dos artigos do 483, tá, de rescisão indireta, eu acho que ele deu causa à rescisão indireta e eu acho que é perfeitamente cabível, mas isso é algo para a gente ir vencendo com o tempo e fundamentando com teses, né? Eu acho que agora mesmo uma decisão de ser inconstitucional a questão da cobrança de custas e honorário advocatício daquele que tem gratuidade da justiça, né? Foi uma vitória aí para nós trabalhando na Justiça do Trabalho pelo reclamante. Então, eu acho que cabe sim a fundamentação do pedido, né? Eu tinha parado de pedir, mas hoje já estou pedindo e fundamentando que sim, ele deu causa e ele deve ter conhecimento. Ninguém pode se excusar de um dever obrigacional dizendo não conhecer a lei, ou seja, aquele ainda mais o empregador que tem tanto acesso, né? Então, eu acho que é cabível a multa do 467 e do 477 também. Falou? Fica a dica aí. Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber novas notificações, tá bom? A gente continua se vendo por aqui. Um forte abraço
e fica com Deus.